Olá a todos. Hoje vamos falar sobre grout novamente, só que dessa vez eu vou fazer ou rodar um traço, vamos dizer assim, né, sobre esse material de construção que é utilizado aí na concretagem, vamos dizer assim, dos pilares e vigas, entre aspas, né, da modulação do tijolo de solo-cimento. O traço que eu vou utilizar é o traço recomendado pela TCPO, né? Para quem não conhece, isso daqui é um aplicativo, um software para a elaboração aí de orçamentação de obras, né? Então, é uma TCPO, significa Tabela de Composição de Preços de Obras, né? Então, ela tem aqui em sua composição vários itens, né, que você pode utilizar ele aí de acordo com a sua região. Se você tiver condições de, vamos dizer assim, salvar, né, ou baixar os preços médios, né, da sua região, você pode então fazer aí seu orçamento de obra. Mas a ideia hoje não é essa, a ideia é verificar, né, sobre o grout. Então, eu vou utilizar o traço, um dos traços, no caso, são dois, que a própria tabela de composição de preços te fornece. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui na tela para melhorar. Beleza, aqui ficou melhor, né? Então, nós temos aqui o grout, né, apresentado pela tabela de composição de preços de obra, grout para alvenaria. Ela faz parte do quê? Ela entra no item 4 de vedações internas e externas, alvenaria de peças de solo-cimento, né? Então, quem quiser fazer o orçamento de alvenaria de solo-cimento pode até, inclusive, seguir essas recomendações aqui da tabela de composição de preços. Talvez pode ser aí um item citado aí futuramente, né? Mas hoje, então, vamos falar sobre grout. Quando eu entro nessa pasta, né, 04070, grout para alvenaria. Então, ele vai me apresentar aqui, né, 04.70, daí tem mais um código, e é escrito grout aqui. Quando você clica sobre ele, ele vai te apresentar dois traços aqui, ó. Então, tem o grout preparo e lançamento com argamassa de cimento, cal hidratada, areia sem peneirar e pedrisco, traço de 1 para 0,1 para 3 para 2, né? E a gente vai utilizar, ou no caso eu vou utilizar esse segundo traço, né? O grout preparo com argamassa de cimento, areia sem peneirar e pedrisco, traço de 1 para 3 para 2. O que significa isso, né? 1 de cimento para 3 de areia para 2 de pedrisco, né? Então a gente segue a sequência cimento, areia, pedrisco, né? Como se fosse o concreto. Qual é o problema? Aqui não tem a relação água-cimento. Então, você fica com essa quantidade de água sem essa informação. Quando você clica duas vezes sobre o item, né? Então, como é um software para elaboração de orçamento, ele já inclui aqui, né, o que é necessário para fazer esse grout. Então, seria, em questão de mão de obra, um servente, em termos de materiais de construção, areia lavada tipo média, eu vou usar uma areia fina, o pedrisco, eu vou utilizar o pedrisco, e o cimento Portland CP2E32, mas pode ser CP2Z32, enfim, pode ser o cimento que você quiser, desde que você coloque aqui depois, né, alimente essa tabela com os valores. Isso é possível quando você clica sobre o preço e dá um Enter, então ele vai te apresentar, né, não vou fazer aqui a orçamentação desse serviço, e sim a apresentação da rodagem aí do traço de solo-cimento, tá ok? Então vamos para a prática para ver como é que funciona isso tudo. Olá pessoal, então voltando aqui para a prática do grout, né? Então, como o traço lá da TCPO dizia que era 1 para 3 para 2, seria 1 de cimento, 3 de areia, 2 de pedrisco,
temos aqui uma quantidade agora, né? 50 gramas de cimento. Essas 50 gramas de cimento eu vou multiplicar pelos outros dois números, lá o 3 e o 2, para ter as proporções de areia e de pedrisco, né? Então, 50 vezes 3, ele dá 150. Então, pesei 150 gramas aqui, então já está misturando no pote ali, né? Então, tem o cimento em estado seco e a areia também, né? Está seca, então eu tenho 150 gramas. Aí eu multiplico a terceira parte, no caso, que seria o pedrisco, né? Como diz duas partes, a gente multiplica a massa de 50 gramas de cimento por 2, se você tem 100 gramas. Então está aqui 100 gramas de pedrisco. E, por fim, você mistura isso tudo, né? Só que para misturar isso tudo, você precisa definir a resistência que você quer que esse teu grau te atinja. E isso é definido em projeto, né? Você faz um projeto estrutural, apesar de que hoje tem uma regra lá que você coloca esses pilares ou esses groutes, né, ou essas colunas internas no tijolo ecológico de metro em metro, as residências elas estão cada vez mais altas e isso implica em acréscimo de resistência no teu grout, né? Então você não pode colocar um grout qualquer ali, você não pode colocar uma quantidade de água qualquer, você precisa desse projeto estrutural, vamos dizer assim, desse teu grout, né? Quanto ele deve resistir para as cargas que serão colocadas acima. Muitas vezes até você precisa bolar uma coluna ali no teu projeto, né? Fazer ou desenvolver ou construir uma coluna para que atenda aí às necessidades de carga de projeto. Mas caso seja possível colocar nos furos, você precisa mesmo assim ainda definir como é que é feito isso. Geralmente você utiliza um ábaco, chamado ábaco de Abrams, né, que foi o cientista que estudou sobre concreto e acabou chegando nesses valores, né? Ele conseguiu correlacionar a quantidade de água que você coloca no concreto com a resistência que ele atinge. E acabou fazendo, então, esse ábaco, que a gente chama ábaco de Abrams. Como é que ele funciona? Todo cimento ele tem um código, né? Por exemplo, CP2Z32. Então, o que interessa dessa parte do código para a gente, né? É o número, o último número decimal que tem lá, né? Então, seria o 32, né? O que significa esse 32? Significa a resistência mínima, prestem atenção, que esse cimento precisa atingir. Mas não significa que ele atinge só 32 MPa. Se você mandar um laboratório para fazer a análise de resistência desse cimento, muitas vezes ele atinge até maiores valores aí, né? 40 MPa, 41 MPa e assim sucessivamente, né? Depende muito de como foi feita a fabricação dele nas fábricas em que ele é produzido. Mas, por questão de segurança, geralmente a gente adota o 32, porque é raro, a não ser em usinas de concreto, como eu já vi aí, o pessoal mandar fazer ensaio de cimento para poder determinar a resistência do concreto. Então, a gente utiliza o 32. E aqui eu tenho algumas linhas, né, exponenciais, e a que a gente utiliza é essa 32 aqui. Ela não está aparecendo direito, deixa eu ver se eu consigo fazer com que ela apareça. Não dá para ver direito, mas aqui, ó, acreditem, né, é 32 MPa. Essa planilha fui eu mesmo que desenvolvi com os dados de um livro da Associação Brasileira de Cimento Portland, né? Então, fiz lá em Excel e acabou ficando dessa forma. Mas eu tenho esse gráfico aqui, em Excel ele está bem mais apresentável. Aqui embaixo a relação água-cimento, né? Quanto de água eu utilizo para o cimento, no eixo das abscissas e no eixo das ordenadas aqui, né? No Y, como muita gente conhece, a resistência do concreto em megapascal, né? Em MPa, como o pessoal começa a chamar, mas é megapascal. Então a gente utiliza essa linha aqui. Por exemplo, eu quero que meu cimento atinja 20 MPa aos 28 dias. Deixa eu lembrar vocês que essa resistência ela vai ser medida aos 28 dias. Se eu quiser aos 14, daí eu tenho que fazer a medição
em 14 dias. Daí muda um pouco o cálculo, né? E você utiliza daí outros ábacos. Mas, geralmente, aí por 7 dias ele já atinge uma boa porcentagem da resistência total dele, então você pode utilizar tranquilo. Mas se eu quisesse aos 28 dias, né, 20 MPa, percebo que aqui eu tenho 10, cada linha dessa tracejada na horizontal corresponde a mais 10, né? Então 10, 20, 30, 40, 50 MPa, tá? Por que não está aparecendo os números aqui? Porque eu precisei colocar essa ou esse eixo, né, em escala logarítmica, porque senão ele fica curvo, né? Daí até dá para trabalhar também sem problema nenhum, mas o pessoal prefere uma reta, né, que fica muito mais tranquilo de trabalhar. Então, se eu quiser 20 MPa, onde eu vou, né? Eu vou na linha amarela e verifico onde é que vai bater esses 20 MPa. Aproximadamente aqui, ó, em 0,60, né? 0,605, se for contabilizar mais exato, ó, 0,605, tá? Puxo uma linha aqui e a linha de 20 MPa está aqui. Se eu quiser 30 MPa, né? Então eu vou mais lá para cima, ó, tá ok? Então aqui é 30, ó, 10, 20, 30. E qual é a relação que eu precisaria ter? Aproximadamente 0,46, tá? E assim sucessivamente. Você vai aumentando essa resistência até chegar no 0,40 aqui, que eu acho que é o mínimo que o pessoal utiliza, né? 40% de água para o cimento, para ele atingir a máxima resistência. Abaixo disso, ele começa a dar problema por falta de água daí, né? Daí você precisa aditivar esse grout para poder atingir uma resistência maior. Mas daí você tem que extrapolar essa linha aqui, então fica um negócio um pouco complicado. Nesse caso do exemplo que eu fiz, eu utilizei 0,60 para atingir 20 MPa, né? Depois que você faz esse procedimento todo, você definiu qual é a tua resistência, daí sim, daí você pode partir para a mistura, né? Você pesa a água lá, calcula essa relação ao cimento. Nesse caso aqui, né, de 50 gramas de cimento, né, vezes o 0,65, que foi o que a gente viu lá. Deixa eu só dar uma confirmada. Ou era 0,60. Então tá aqui, ó, 0,60, aproximadamente 20, tá? Eu vou utilizar o 0,60. 0,6. Você colocaria 30 gramas de água nessa mistura aqui, para poder atingir aí os teus 20 MPa. O que acontece? Quando você coloca 30 gramas de água, você está utilizando um agregado areia, no caso, né, agregado miúdo fino, ele necessita de muita água para poder ficar num estado, vamos dizer assim, fluido, que é o que o grout exige de você, porque o furo é muito pequeno, você ainda põe uma barra de aço e não tem condições de fazer vibrações muito fortes, né? Então você precisa fazer um concreto, vamos dizer assim, quase, ou melhor, autoadensável. Não existe quase, né? E para isso, o que acontece quando você coloca as 30 gramas de água? Ele se transforma nessa farofa aqui, ó, né? Então ele se transformou em farofa, ferrou, porque eu quero 20 MPa. E daí o que eu preciso fazer? Entrar com um aditivo, né? No caso aqui, eu entrei com um aditivo super fluidificante. Isso você encontra no mercado aí, né? Você chega numa loja de tecnologia, de materiais de construção, e você conversa com o técnico que está lá e ele vai te apresentar o melhor aditivo que tenha. Caso isso não ocorra, procure um engenheiro tecnologista em concreto e converse com ele, né, para ver se ele consegue na cidade dele uma, um aditivo que possa atender a sua necessidade. Por que isso? Porque eu preciso disso aqui fluido para entrar nos furos lá, né? Eu não posso ter essa farofa aqui e se eu colocar mais água eu vou baixar a resistência. Como é o caso aqui, no ábaco você pode ver, eu coloquei 60,06 no caso, né? De relação ao cimento. Se eu precisar pôr mais água, quanto mais água eu coloco, mais diminui minha resistência. Então,
Se eu colocasse 0,65, eu ia chegar mais ou menos aqui, ó. E daí aqui você faz a correlação, né? Você vai medir isso daqui, você geralmente imprime esse gráfico e pela distância aqui você sabe quanto de resistência vai dar. Mas aproximadamente no olho, talvez ele desce aqui, no 0,65, uns 18 MPa, vamos pôr aí, né? Então, eu reduziria a resistência do meu concreto e não é isso que eu quero. Então, eu entrei com um aditivo superfluidificante, não vou dizer a marca dele para não fazer propaganda. E o que acontece daí quando você coloca um aditivo superfluidificante? Você vai ter essa configuração de concreto, tá? Então, você está vendo aí que ele saiu da farofa, caiu para um estado mais plástico, né? Bem mais plástico, fluido e autoadensável. Autoadensável é um modo de dizer, ele não é autoadensável, tá? Mas ele está bem fluido. Eu vou adiantar o vídeo aqui. Vejam a situação que ele fica depois, né? E aí você faz o teste dele, né? Num recipiente qualquer aí, não de resistência, que a resistência você pode confiar, que depois você molda um corpo de prova, manda para o laboratório romper, ele vai dar os 20 MPa sem problema nenhum, dependendo do cimento que você tem, aos 28 dias. Se você precisar adiantar essa resistência, muito difícil, né? Você não precisa, não tem essa necessidade no grout, porque você não vai carregar ele em 28 dias, a não ser que você faça os grouts, os últimos, né? Mas mesmo assim, ele vai atingir. E ele fica nessa configuração, ó. Autoadensável, muito fácil de adensar, fica autonivelado, né? E está pronto o grout que você deve colocar na sua obra. Tranquilo, pessoal? O vídeo talvez seja meio longo, bastante explicação, ainda provavelmente teria-se mais. Eu precisaria falar agora ainda sobre a cura dele. A cura do grout, ela segue o mesmo processo do tijolo ecológico, não muda, porque você não está curando, na verdade, o grout ou o tijolo, você está curando o cimento que tem nele, né? Então, você precisa molhar esse elemento aí todo dia, quando for concretar os furos, molhar ele, né? Molha bem, encharca bem de água os furos para que o tijolo não absorva a água de hidratação do cimento. Daí já é outra coisa, não é se eu tirar a água dele vai aumentar a resistência, não. Quando você pôs água no grout, se você tentar retirar ela, você está tirando a água de hidratação do cimento, que ele foi calculado para ter isso. E daí isso ele se esfarela e se perde. Então molha-se bem os furos do tijolo, né, para que você tenha uma concretagem aí com todo o sucesso do mundo, né? Que mantenha-se. Depois que você grauteou, todo dia, se você puder dar uma molhada de vez em quando ali, deixar esse tijolo encharcado, né? E, enfim, tentar fazer da melhor forma possível a cura desse grout, né? Aí sim, você vai ter um elemento robusto aí na tua obra. Tá ok? Pessoal, por hoje é isso. Deixem um comentário aí nos vídeos. Quem tiver dúvida ou alguma sugestão ou alguma dica para dar, né, em relação a grout, por favor, deixe registrado aí no vídeo, tá ok? E até uma próxima vez aí. Obrigado a todos.